Boa noite, hoje é quinta-feira, 7 de julho, o Jornal Band Minas está começando agora. O desastre da Vale em Brumadinho, ao longo de 30 quilômetros do Rio Paraopeba, foram encontrados metais tóxicos muito acima do permitido. Moradores perderam plantações e rebanhos e não sabem como sobreviver. Na capital, a prefeitura exige que o governo do estado não conceda licença de operação à mineradora Tamisa na Serra do Curral. Mais um caso de varíola dos macacos é confirmado em Belo Horizonte. Depois da destruição causada por um incêndio, a Santa Casa de BH ainda não recebeu verba do governo federal, mas vai começar as obras de recuperação do espaço mesmo assim. E você vai ver também as notícias do futebol. No Galo, a situação de Jair, Ademir e Queno. No Cruzeiro, Rafael Santos não quer moleza no jogo contra o Guarani. Essas e outras notícias agora no JBM. Depois de meses com a média de preço do litro da gasolina acima de R$ 7,00 em BH, o combustível já pode ser encontrado por até R$ 5,88. Foi o menor valor encontrado nos postos. A queda no preço da gasolina foi comemorada por motoristas e pilotos da capital mineira. Eu trabalho com táxi, tá bom. Lá na minha cidade não baixou tanto não, mas aqui tá bem mais viável. Neste posto, localizado no bairro Prado, em BH, gasolina a R$ 5,95. Já neste posto, na Avenida Tereza Cristina, o valor está ainda mais baixo, R$ 5,88. A lei que estabeleceu um teto sobre a alíquota do ICMS cobrado no combustível e possibilitou a redução no preço foi sancionada no fim do mês passado. E acho que também vai ajudar na inflação, né? Porque caindo o combustível, cai uma série de outras coisas. Com a promulgação da lei, o governo do estado publicou um decreto que reduziu a alíquota do ICMS do combustível de 31% para 18%. Dá uma economizada, mas poderia abaixar um pouco mais. E a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão e realizou prisão em flagrante pelo crime de exploração sexual infantil na internet hoje. A Luciana Viana tem detalhes aqui para a gente agora ao vivo. Uma boa noite para você, Lu. Isso foi em qual cidade do leste mineiro? Olá, Elis. Boa noite a todos. Foi em Timóteo, né, Elis? Timóteo, na verdade, fica ali uma cidade vizinha a Ipatinga, no Vale do Aço. Elis, uma pessoa presa. A gente lembra que esta é a terceira fase da operação da Polícia Federal, que começou em setembro do ano passado, quando 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A segunda fase veio na sequência em maio deste ano, quando 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 11 pessoas foram presas. E na terceira fase, declarada hoje, ou deflagrada hoje, né, uma pessoa presa que vai responder por exploração sexual infantil pela internet, com prisão que pode chegar até 10 anos, viu, Elis? Eu volto aí com você e a gente volta com mais informações em relação à operação da Polícia Federal assim que ela deflagrar a quarta fase. Tá certo, Lu. Muito obrigada. Uma boa noite para você. E Belo Horizonte tem mais um caso confirmado de varíola dos macacos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Agora são 9 pessoas diagnosticadas com a doença. Os pacientes são homens entre 23 e 38 anos e apresentam boas condições clínicas. Todos têm histórico de viagem a São Paulo e estão sendo monitorados. No estado, 12 casos da varíola dos macacos já foram confirmados. 11 seguem em investigação e 11 foram descartados. E na semana que vem, a Santa Casa vai começar as obras de recuperação do 10º andar, destruído por um incêndio na noite do último dia 27. O hospital, que é o maior em atendimento 100% SUS aqui do estado, deve gastar R$ 5.400.000 na obra. Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou a Santa Casa de BH e anunciou um repasse de 10 milhões para o hospital. A Santa Casa ainda não recebeu o dinheiro federal,
mas vai começar o trabalho mesmo assim. Ao longo de 30 quilômetros do rio Paraopeba, em Betim, foram encontrados metais tóxicos muito acima do permitido. O laudo aponta contaminação do solo por rejeitos da mineradora Vale. O que antes era sinônimo de fertilidade, hoje oferece riscos à saúde. As parreiras de abóboras plantadas por André não brotam mais. O alambique artesanal, que foi construído na propriedade dele em 1962, foi completamente destruído pelo barro. As chuvas de janeiro causaram uma enchente no rio Paraopeba, que transbordou e levou os rejeitos de minério da tragédia em Brumadinho para as terras de André. O alambique dele foi prejudicado, minhas parreiras todas prejudicadas, o meu leite também que eu tirava tudo prejudicado. Acabou com tudo. É uma vida que a gente construiu aqui, ó. Ela tirou tudo que a gente tinha. Acabou com tudo. André perdeu o sustento, não foi reconhecido até hoje como atingido e está de mãos atadas. Um laudo feito pela Prefeitura de Betim mostrou que as águas do Paraopeba são tóxicas. Preocupa demais, que eu tenho família, né? Eu tenho 3 meninos pequenos. E o futuro deles, o que vai ser? O laudo levou cerca de 90 dias para ficar pronto e mostrou que 247 hectares ao longo de 30 quilômetros de extensão do rio Paraopeba, aqui em Betim, estão completamente comprometidos. As amostras analisadas apresentam metais tóxicos acima do permitido. Foram encontrados alumínio total, manganês, enfim, todos aqueles metais presentes. A variação vai de 100 a 1.150% superior ao solo in natura aqui do município de Betim. A Prefeitura de Betim tenta um diálogo com a mineradora para um acordo de reparação e indenização aos afetados no município. O enquadramento do material é classe 2A não inerte. Isso significa dizer que ele, em contato com temperaturas ou com água, ele tem novas reações. Então traz risco para as pessoas. Ele precisa ser retirado, destinado para um aterro, uma destinação ambientalmente correta, e a recomposição do solo precisa ser feita. E faça a indenização das pessoas, a compra da terra daqueles produtores rurais que estão às margens do rio, porque eles não vão produzir aqui mais. Por nota, a Vale informou que até o momento não é possível constatar o vínculo entre o rompimento da barragem B1 e os impactos dos alagamentos na bacia do Paraopeba. Disse que atendeu várias solicitações de prefeituras e entregou 480 mil litros de água, além de cestas básicas a prefeituras da bacia do Paraopeba. A gente se pergunta, então, o que está acontecendo com pessoas como o André, que a gente mostrou na reportagem, né? E a Prefeitura de Belo Horizonte ingressou com uma ação civil pública para que o governo de Minas Gerais não conceda licença de operação à mineradora Tamisa, na Serra do Curral. Vamos até a Rádio Band News com a Duda Ramos. Ela tem informações agora sobre esse assunto. A pena seria de R$1 milhão por dia, né, Duda? É isso mesmo, Elis. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Essa ação pede também que seja imediatamente suspenso o licenciamento ambiental concedido à mineradora para a instalação do empreendimento na Serra do Curral, conforme definido em uma reunião do COPAN, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, na madrugada do último dia 30 de abril. Segundo o Executivo, a ação de prosseguimento ao pedido de tutela cautelar antecipada, ajuizada pela PGM em 3 de maio, ainda não foi julgada pela Justiça. A Prefeitura informa que o pedido consiste em análises técnicas profundas e realizadas por diferentes órgãos entre os meses de maio e junho deste ano. O documento apresentado pela PBH enumera os impactos e riscos causados pelo empreendimento da Tamisa em Belo Horizonte. Entre eles estão os riscos aí relativos à preservação da fauna e flora, à população de Belo Horizonte, inclusive os usuários do Hospital da Baleia, né, que poderiam ser atingidos aí por ruídos, vibrações e uma baixa qualidade do ar, Elis. É muito grave, né? Muito obrigada, Duda. Boa noite para vocês da rádio. Boa noite, Elis. Até. E o problema do esgoto na Lagoa da Pampulha, na capital, é muito antigo, né? A gente se pergunta, será que essa novela vai ter fim? Bom, hoje, Contagem, Belo Horizonte e Copasa assinaram um convênio para a despoluição lá do local.
A pescaria, embora proveitosa, é proibida desde 1968. A cena, gravada nesta semana, ainda tem como principal empecilho a poluição. O cartão postal mais famoso de Belo Horizonte, que detém o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco, está sujo e precisando de mais atenção. O problema que a gente tem hoje na Lagoa da Pampulha, eu acho que é como todo o que é meio ambiente no estado de Minas Gerais, é a falta de gestão ambiental. Isso aqui é um bioma. A lagoa é um bioma e ela tem seres, ela tem um tipo de vegetação, ela tem que ter um tipo de qualidade de água, né? A gente tem até jacaré que mora na Lagoa da Pampulha e isso é o natural. Então, a gente teria que ter uma gestão a nível estadual que desse conta de tratar a Lagoa da Pampulha como um ser. Para tentar solucionar esses problemas, as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, firmaram nesta manhã um plano de ação para que o esgoto de milhares de famílias deixe de ser despejado no espelho d'água. Trabalho de obra, rede coletoras, interceptores, a parte de engenharia necessária para coletar e dar a destinação adequada desse recurso, mobilização social, que é muito importante, que é o que garante o engajamento no objetivo colocado, e a parte de projetos que ainda está sendo finalizada também. Serão investidos mais de 146 milhões de reais e o plano é concluir as obras e intervenções em um prazo de até 5 anos. 56% da bacia hidrográfica da Pampulha fica na cidade de Contagem, de onde também vem a maior parte do esgoto. O principal e mais problemático afluente da lagoa é o córrego Sarandi. Nós vamos limpar os córregos para poder limpar a Lagoa da Pampulha. Então tem essa dimensão ambiental da maior importância, mas tem a dimensão social também. Porque quando se fala em 7 mil ligações em Contagem, nós estamos falando de população, de povo, de gente que mora com esgoto a céu aberto. Aquele jacaré, ou aquela jacaré fêmea que apareceu com 11 filhotinhos, encheu de orgulho a gente. Olha que coisa mais linda, nunca tinha visto aquilo, é raro. Depois pega um peixe de um tamanho que ninguém imaginou que tivesse ali dentro. Justamente no momento que nós estamos assinando um convênio para transformar aquela lagoa num lugar muito melhor para os animais e para o ser humano. E eu disse que isso era um recado que nós estávamos recebendo da natureza. A despoluição seria apenas uma parte do que é necessário para uma Pampulha mais limpa. A gente tem que tratar a lagoa como lagoa. E para fazer isso, a gente não está falando só de retirada de esgoto. A gente está falando de gestão ambiental. Então, a gente precisa também de outros entes do estado de Minas Gerais que tocam na pauta ambiental, presentes na gestão da Lagoa da Pampulha. Todo mundo tem que se envolver nisso aí, né? Olha, a TV Band Minas já começou os preparativos para a cobertura das eleições 2022. Neste ano serão eleitos presidentes, governadores, senadores e deputados também. Hoje, representantes da emissora e dos principais partidos políticos se reuniram aqui na sede da Band Minas. Mais um passo rumo ao primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado. Hoje, diretores do Grupo Band Minas se reuniram com os representantes dos partidos políticos para discutir o formato e a dinâmica dos debates e como será a cobertura. Apresentamos as regras do debate, o cenário do debate e como vai ser o debate da Band Minas. Uma coisa que a gente vai priorizar nesse debate 2022 para governo do estado aqui em Minas Gerais vai ser o confronto direto entre os candidatos. Até a formatação, né, o layout do estúdio, os púlpitos frente a frente, para que os candidatos tenham enfrentamento dentro das regras do debate, né, dentro de um ambiente democrático, mas que possam contrapor ideias. O primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado será no dia 7, um domingo, às 8 horas da noite. Já no dia 14 do mesmo mês, também às 8 da noite, é a vez do debate entre os presidenciáveis. Como já é tradição, os debates do Grupo Bandeirantes abrem a corrida eleitoral na TV aberta. Depois do intervalo, itens essenciais na alimentação dos mineiros cada vez mais caros. Leite, ovos, saíram da lista de compras de muita gente. Daqui a pouquinho a gente explica o motivo para essas altas. Até já.
O leite é um alimento considerado muito importante por especialistas. Uma pesquisa feita pela UFMG mostrou que um copo por dia pode diminuir em 66% o risco de doenças do coração. Para as mulheres, a quantidade diária recomendada é ainda maior. Daniela bebe leite todos os dias e não é só um copo. Como eu sou do interior, então eu estou realmente muito acostumada com leite desde pequenininha. Sempre tomei leite demais. Sem saber, a Daniela está fazendo um bem danado para o coração dela. É que o leite pode trazer benefícios para a saúde e reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares, segundo uma pesquisa feita com 7.000 pessoas em 6 capitais brasileiras. Em Minas, esta nutricionista participou do estudo. O consumo superior a 260 ml dia para homens e superior a 321 ml dia para mulheres reduziu o risco de morte por doenças cardiovasculares em 66%. Resultados parecidos foram encontrados também com o consumo de derivados do leite. Nós temos alguns minerais como cálcio, potássio, magnésio e também proteínas que auxiliam aí na redução da pressão arterial, na regulação da gordura do sangue, e também possuem ação antioxidante. Temos também a presença de vitaminas no leite, como vitaminas A e E, que possuem ação antioxidante, reduzindo assim o estresse oxidativo e os marcadores inflamatórios da corrente sanguínea. Mas esses benefícios estão se tornando menos acessíveis aos brasileiros. Por causa do aumento dos custos, houve queda na produção. Hoje, o preço do litro fica entre R$ 7 e R$ 10. A reclamação é geral. Subiu demais. Eu fico pensando quem tem criança em casa. A dificuldade tá maior, então a gente tem que diminuir o consumo. Mas as crianças não ficam sem. Diminui um pouco na mamadeira, põe um pouco a menos. Aí tem que ser assim, porque senão a gente não consegue. Difícil, né? Como a gente viu na reportagem, está complicado mesmo conseguir pagar pelo litro de leite nos supermercados. Inclusive, viralizaram nesta semana, em todo o país, imagens do soro de leite, que é um subproduto da produção do queijo, está sendo vendido em alguns locais também. E olha, não está barato não, R$ 4, R$ 5 a caixinha. As fazendas não estão conseguindo manter os custos de produção. No preço do leite já está na boca do povo. Colocar o item no carrinho de compras é quase uma missão impossível. Está muito caro. Um dia eu vim aqui comprar um leite e eu não levei. É mais fácil não comprar. Este especialista explica que o aumento no preço do leite e dos derivados não é de hoje. A situação pode ser considerada um efeito dominó. Com tudo muito caro, fica difícil para o produtor rural manter a ordenha em dia. No início da pandemia, ocorreu uma diminuição do preço pago ao produtor. Isso gerou um desestímulo ao produtor rural, que recebia menos pelo leite. Alguns deles deixaram a atividade, outros diminuíram a produção. A inflação mundial também está impactando diretamente ao produtor de leite lá na ponta. Entre janeiro e maio deste ano, o litro do leite aumentou quase 20%, segundo o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO. Ter uma caixinha dessas em casa é quase artigo de luxo. Todos os derivados do leite, os queijos e produtos lácteos de uma maneira geral tiveram alta. Essa alta esteve aí na casa de uns 12% nesses últimos meses. E agora continua subindo, O aumento não é só para o consumidor. Comprar a mercadoria está cada vez mais caro. Neste supermercado, abastecer as prateleiras é um verdadeiro desafio. Lamentavelmente, é necessário repassar ao consumidor, até porque nós também não estamos encontrando fornecedores de leite. As grandes indústrias também têm parado, estão até parando as vendas de um modo geral. Tá desesperador, né? E um outro ingrediente que era coringa na cozinha dos brasileiros é o ovo. E ele também está muito mais caro. O preço aumentou mais de 18% no Brasil e superou os 28% aqui em BH. Ele faz parte do dia a dia dos brasileiros e está em vários pratos. Eu faço omelete, faço quitutes, bolo, essas coisas. Faço farofa. Faço grelhado no café da manhã. O problema é que o preço dos ovos tem assustado os consumidores. Seu Edson, que come 2 todo dia de manhã, percebeu. Infelizmente, o consumidor não tem poder
para fazer baixar, não. Antes da pandemia, era possível comprar uma bandeja dessa com 20 ovos por R$ 6, R$ 7. Hoje, o preço da mesma bandeja, olha só, mais do que dobrou. Os produtores dizem que no atacado, a alta foi de 37% desde março de 2020. Nos últimos 12 meses, a variação média para o consumidor foi de quase 20% no país, segundo o IBGE, acima da média da inflação. Em Belo Horizonte, essa alta foi de 28%. Óleo diesel, logística, mercado externo, eu preciso comprar insumo e o dólar está lá em cima. Quebra de safra no ano passado e eu preciso de milho como composto de ração. E o quarto, por último, preço da carne lá em cima, a demanda por ovo ficou maior do que a oferta de ovo. O jeito é procurar alternativas. A Glória tem usado a criatividade no restaurante onde trabalha. Criar, acrescentar outras coisas que estão na promoção, uma batata. Entendeu? Uma salsicha. De cortar o coração. A equipe do posto de saúde do bairro Taquaril, em BH, estaria há 2 anos sem médico próprio e há 6 meses sem pediatra. A denúncia é dos moradores que precisam do atendimento na unidade. Os moradores do bairro Taquaril se uniram em busca de respostas. Segundo eles, faltam explicações para a situação que é inaceitável. Nós, da equipe 3, estamos reivindicando médico, pediatra, psicólogo, o que a gente tem direito, porque nós somos cidadãos, a gente tem direito a isso. Lídia conta que a equipe 3 é a mais desfalcada e que a única enfermeira que trabalha nela deve sair em breve. A gente está com essa abaixo-assinado que a gente está fazendo, em prol da permanência dela junto com nós, porque senão como é que nós vamos fazer? Sem médico e sem enfermeira? Quem depende do serviço do Centro de Saúde aqui do bairro Taquaril também reclama da alta rotatividade de profissionais. Vem um profissional para determinada área, daqui a pouco ele foi embora. Aí a gente vai ficar um espaço sem médico e depois que vai ter aquele lugar ocupado. O mínimo que a gente está pedindo é o médico. É só isso que a gente está pedindo, médico. O básico. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Centro de Saúde Taquaril possui 4 equipes de saúde da família. A unidade conta ainda com um ginecologista e um clínico de apoio. Atualmente, há 2 vagas em aberto para pediatras e foi realizada a seleção para preenchimento da vaga de psicólogo. A enfermeira, segundo a PBH, continua atuando e os usuários contam ainda com suporte de outras 5 profissionais de enfermagem da unidade. E uma pesquisa revela que almoçar fora de casa está muito mais caro, viu? Vamos dar uma olhada, gente, aqui no telão? Olha só, em Minas Gerais, esse aumento foi de 34% da pandemia para cá, viu? E no Brasil, o aumento foi de 17%. Então, por aqui, muito mais, né? Muito maior essa alta. Vamos girar aqui para a próxima tela, gente, para a gente ver o preço médio, né, da alimentação fora de casa do almoço. Olha, em 2019, em Minas Gerais, era de R$ 29,07 a média. Agora, em 2022, R$ 38,97. Segundo os dados da pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, então, essa pesquisa mostra aqui pra gente. Quer dizer, comprar os alimentos está caro, mas almoçar na rua também não está fácil, não. No próximo bloco, as notícias do futebol, reforços chegando no Atlético e no Cruzeiro, viu? Até já. Luciano Dias, o que você me conta do esporte, Lu? Boa noite. Tudo bem, Elis? Boa noite para você, boa noite a todos. Pacotão de reforços, Elis, começando pelo Cruzeiro, que anunciou Bruno Rodrigues, atacante, também o zagueiro Luiz Felipe, de 21 anos, que vem do PSV. Vai anunciar em breve o atacante e lateral Marquinhos Cipriano e outro reforço do Cruzeiro que vai chegar. Tem também um pacotão no Atlético. O Pedrinho foi apresentado hoje e outros reforços, como Allan Kardec, entre outros atletas, estão garantidos
para o segundo semestre, Elis. Isso aí, amanhã a gente volta com mais notícias. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.